Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje a gente vai aproveitar aquele painel que a gente fez na outra aula para fazer uma clutch. Isso mesmo, uma clutch bem colorida com essa alça de mão super fácil de fazer e essa aplicaçãozinha na lateral para dar todo aquele charme que a gente gosta nas nossas peças. Já gostou? Então se inscreve no canal para não perder nenhuma aula que eu coloco por aqui. Eu coloco vídeos aqui de segunda a sexta-feira às 17 horas, então para não ficar de fora, já se inscreve no canal e não esquece de curtir, compartilhar e claro, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo todos os comentários com o maior prazer. Bora para a aula, porque essa é fácil e rápido e muito gostosa de fazer. Bem, a gente vai estabilizar as 9 tiras de 4 por 32, aí tá partido no meio. E eu já estabilizei em manta R1. Coloquei na manta R1 mesmo. E eu cortei dois quadradinhos. Ó, dois quadradinhos de 7 por 7, parti na diagonal, ó, para colocar eles aí na cantoneira da nossa clutch. E para costurar, a gente vai encostar ela lá na lateral, no cantinho, e vai descer um pouquinho mais. É meio que de olho, mas se você colocar ele rente, quando você voltar com a costura, ele não vai ficar certinho nas laterais. Por isso você tem que colocar ele e abaixar um pouquinho. Meio centímetro, que é a costura que você vai fazer no avesso dele. Você vai juntar direito com direito e vai passar uma costura. Ó, vai fazer dessa forma, ó. Puxa ele um pouquinho para baixo, para fora da sua peça principal e vira. Nesse que virar, ó, é bem devagarzinho mesmo, porque ele não vai sair do lugar. Nesse que virar, você prende com o alfinete e vai passar a costura de meio pé de máquina, que foi o meio que a gente desceu, para ele ficar bem certinho. Ó, direito com direito. Ó, tá vendo? Não ficou certinho. Ele saiu na parte de cima. Aí quando eu fosse desvirar, ele ia ficar faltando. Ele tem que encostar, ó. Encostou. Agora sim tá certo. Agora sim, ó. Agora quando fizer a costura de meio pé de máquina, gente, é com paciência mesmo, mas é muito facinho de fazer e fica com um resultado espetacular. Lembrando que essa é mais uma sugestão para a gente reaproveitar os nossos retalhos, as nossas tiras de retalho. Vamos passar essa costura? É meio pezinho de máquina mesmo, tá? Dessa forma, ó. Já fiz nos dois. Agora é só desvirar. Ó, junta bem ali, ó. Vinca com a unha mesmo e vai passar um pesponto aí em cima dessa parte vermelha. Vou colocar o alfinete de novo, mas é só passar um pespontinho aí nessa parte vermelha. Bem na beiradinha. Do outro lado, a mesma coisa. Só lembrando que o rebatido é com um meio pezinho de máquina, é só para fixar ele mesmo e reforçar a costura, né? Agora, aproveitando, eu vou passar a costura em toda a volta para tirar esse excesso de manta e ficar com o retângulo certinho do nosso corpo. Do nosso não, do corpo da clutch. Do nosso corpo não. Ai, ai. E essa costura a gente passa bem na beiradinha, que é só para fixar mesmo o tecido na manta. Passada, ó, a costura bem na beiradinha. Agora é só retirar esses excessos de manta. Eu também coloquei a manta para aproveitar, ela tá meio que emendada, mas dá certo. Então ficou dois pedacinhos de tecido de 24 por 16. Ó, já fiz o mesmo trabalhadinho na diagonal com as duas partes do corpo. Vou pegar uma meia argola de 1 centímetro e um mosquetinho também de 1 centímetro. E o cursor do nosso zíper, o zíper mais ou menos 25 centímetros. Essa vai ser uma alça, aquela alcinha bem trabalhadinha que a gente vai fazer. Eu peguei esse tecidinho neutro para combinar. Ela tem 40 centímetros por 5. Eu dobrei ele
como se fosse um viés para a gente colocar no mosquetinho. E também o acabamento da meia argola de 8x5. Esse aí. A gente vai passar 2 costurinhas para fechar. O forro também de 24x16 eu tô fazendo com tecido de chita. Vamos começar pela alcinha. É só pegar o mosquetinho, eu vou dobrar essa pontinha só para o mosquetinho entrar. E vou fazer uma costurinha de direito com direito de um pé de máquina. Vou juntar, ó, direito com direito, vou abrir essa vinca que a gente fez com ferro e vou passar a costura com um pé de máquina aí nessa pontinha dele aí, abertinho assim mesmo. E deixa já o mosquetinho encaixado dentro da nossa... Ó, só passar a costura com um pé de máquina. Passei, tira esse cantinho, os excessos de linha que fica, ó, e agora é só refazer as dobras. Pronto, ó. Dobra de novo de um lado e do outro, e agora sim vai passar a costura para fechar e a outra para rebater essa alcinha. Lembrando que no acabamento da meia argola também a costura é a mesma, uma para fechar e a outra para rebater do outro lado. Agora a gente vai passar o da alça. Ó, tô refazendo as dobrinhas bem certinho. E o vídeo tá adiantado pra gente, né, dar dinamismo a essa aula, que ela é muito fácil. E outra, se piscar, perdeu. Vambora costurar. Passada a costura dos dois lados, agora a gente vai prender essa meia argola aí para ela não ficar dançando na nossa alça. Então a gente vai pegar, fixar ele na costura que a gente tinha feito para fechar essa alça e vamos passar uma costurinha para prender. Ó, deixa para ela não ficar torcida, né? Estica bem, vai passar uma costurinha ali, ó, com o retrocesso para esse mosquitinho ficar preso lá em cima mesmo. É só passar a costura e dar uns 2 retrocessos. Aí, ó, tá vendo? Ó, no acabamento da meia argola eu já tinha feito. Então já ficou tudo certinho já. Agora a gente vai medir pra gente colocar esse acabamentinho da meia argola logo pra gente fixar ele. Então, do topo para baixo, a gente vai fazer um pinguinho só com a caneta de 3 centímetros, ó. 3 centímetros. E vamos posicionar o acabamentinho com a argolinha D. Também vai passar uma costura e dar uns retrocessos aí para ela ficar bem firme aí. Que é onde vai sustentar o peso da clutch. Então, é só passar uma costurinha e dar uns retrocessos. Meia argola presa, agora a gente já vai pregar o zíper junto com o nosso forrinho. O zíper é daquela mesma forma, direito com direito, e depois a gente sobrepõe o forro, passa uma costura, desvira e rebate. Vou mostrar mais perto lá na máquina. Passada a primeira costura, tenta alinhar bem o forro com o principal, porque ele tá do mesmo tamanho que o principal. Então, ó, se você não alinhar, ele vai ficar torto aí na hora de fechar a peça, ele vai ficar torto, vai ficar ruim de costura, de fechar ela, porque vai ficar torto. Por isso que eu coloco os grampinhos. Ó, alisa bem, vai ajeitando, coloca um grampo aí e nas laterais também, só para ele ficar retinho. Como ele tá do mesmo tamanho, fica mais fácil da gente manter ele assim. Agora é só rebater essa costura para o zíper não ficar voltando na hora de fechar ou abrir a pecinha. Ó, rebatida a costura. Agora a gente já vai para outra parte. Então, ó, só alinhar
eu coloquei o acabamentinho, esse acabamento da diagonal, na mesma direção. Então a cor também vai ficar na mesma direção. Então alinha bem as laterais e a mesma coisa com o forro é direito com direito do forro e direito com direito do principal. Alinha certinho e leva para a máquina. Vocês sabem que a minha máquina, eu não uso pé de zíper, eu só recuo a minha agulha toda para a esquerda para a costura ficar bem pertinho dos dentinhos do zíper. E pronto. Passo a costura, desviro e agora eu vou rebater colocando os grampinhos de novo para ficar bem firmezinho e meu forro ficar bem reto. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu vou só reforçar que essa foi só mais uma sugestão de reaproveitamento de retalhos, mas você pode fazer outras peças, pode criar uma aba ou um bolso de uma bolsa maior. É só porque eu quis aproveitar mesmo para passar para vocês que vale a pena a gente reaproveitar e fazer peças lindas como essa clutch ficou. Então bora lá, agora é só rebater essa costura do outro lado. E já vamos para colocar o cursor, né? Bem certinho e deixa ele posicionado no meio da nossa pecinha. Ó, deixa ele posicionado aí no meio. Já vou juntar direito com direito do principal e o forro eu puxo todo pro outro lado para a gente já fazer o fechamento da nossa peça. Vou alinhar bem certinho, ó. Tenta alinhar o acabamentinho que a gente fez do triângulo, para ele ficar bem bonitinho no final, quando a gente for desvirar. Alinha certinho a costura, para ficar bem bonito. Você faz esse favor para mim? Quando for fechar essa parte do zíper, puxa o zíper pro lado do forro, que também fica bonito o acabamento, tá? Lembra disso, uma dica, hein? Quando você for chegar nessa parte aí, viu? Puxa o zíper para dentro, para a parte do forro. Que aí quando você desvirar ele vai ficar bonito. No forro para prender, eu vou esticar bem, alisar bem, vou colocar uns alfinetes, que eles não vão sair do lugar. Então, alisa bem e coloca os alfinetes. Pode deixar, quando a gente for passar a costura, pode deixar o lado do forro na parte de baixo todo aberto, para ficar mais fácil de desvirar os cantinhos. Ó, vai passar a costura no fundo, nas laterais, e o forro pode deixar ele todo aberto. Agora a costura é de um pé de máquina. Lembra de puxar o zíper pro lado do forro. Seu acabamento fica bem bonito. Alinha bem as costuras, ó. Pronto, ó, só passar a costura com o pé de máquina. Pode deixar realmente o forro todo aberto. Vou tirar esses excessos aí, inclusive o excesso do zíper, ó. E no cantinho do principal eu vou cortar as laterais. Vou tirar todo o excesso e já vou desvirar a peça. Ó, desvirando, ajeitando os cantinhos. Pode ir ajeitando bem com calma. E ó, pega um pincel se precisar. E já ficou pronta a nossa clutch de tirinhas de retalhos coloridos. Uma peça fácil de fazer, como eu falei, é só uma sugestão, mas né, pode fazer várias outras peças nesse mesmo modelo. Ficou lindo demais, uma peça super útil, super vendável. Se você gostou dessa aula, já se inscreve no canal. É muito importante a sua recíproca. Coloca aí nos comentários o que você achou. Se você tem alguma sugestão de peça que a gente faz aqui. Então, e é isso, pessoal. Se quiser, só me dá sugestão que eu faço as peças. E um beijo, né? Até a próxima, que no caso já é amanhã. Eu vou trazer mais uma aula inédita de face e venda, bem fácil para iniciante ou para quem quer, né, mais uma sugestão, mais uma ideia para pôr em prática aí no ateliê. Então, beijo, pessoal, até a próxima. Ei pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma peça espetacular feita somente com retalhos. Vocês vão ficar de queixo caído com o resultado que deu essas tiras de tecido. Então, sem mais enrolação, bora para a aula porque essa tá linda demais.
Eu escolhi esse tom de rosa choque com lilás e roxo e para juntar. São tiras de a largura é 4 centímetros e os tamanhos é variado, porque depois a gente vai montar uma coisa legal, um painel, né, a partir desses 4 centímetros de cada tira. Eu combinei mais ou menos um com o outro, ó, e os tons e fui passando um pezinho de máquina em cada um, juntando direito com direito. Pessoal, caiu de paraquedas por aqui. Eu me chamo Juliana e esse é um canal de costura criativa. Tem vídeos para todos os gostos de tecido sintético, carteira, bolsas e um monte de coisa legal. Então, pode ficar nesse vídeo e pode se inscrever no canal porque tem muita coisa boa para aprender, para fazer e vender. Tirar aquela renda extra no final do mês que é sempre bem-vinda, hein? Bora lá! Fui no ferro e passei o meu painelzinho todo, dividi ele no meio, que é uma parte que a gente vai usar, e a outra dividi na diagonal, porque eu pensei que fosse dar certo. Esse ficou legal também. Mas primeiro a gente vai começar com essa parte, que eu vou formar uma aba com ela. Esse eu peguei meu pires de 14 centímetros de diâmetro e vou arredondar. Eu fiz uma risca bem fininha aí, mas só que não é bom fazer desse lado do direito. Aí, ó, eu ia marcar aí também. O que que eu vou fazer? Eu já vou estabilizar ele na manta R1. Peguei um pedaço de manta R1 também e um pedacinho pro forro. Então, vamos medir essa parte para ver como vai ficar, ó. 19 por 17,5. Pronto, ó. Já vi, Juliana, 17,5. Manta R1 e peguei um tecidinho para fazer de forro. Então, vou colocar o meu principal de tirinha primeiro em cima da manta e depois eu coloco o direito com o direito. E agora sim eu vou passar o pires de 14 centímetros para arredondar a base da nossa abinha. Passei a costura, mas eu acabei acertando as laterais também para ela ficar bem certinha, porque senão ia ficar torta nos retalhos. Então a gente vai medir novamente e agora ela ficou com 16 por 17. Agora eu vou tirar os excessos, vou desvirar ela para a gente fazer a marcação da primeira parte do botão imantado, que é um dos fechamentos, e também passar um pespontinho bem na beiradinha. Da base para dentro, eu vou marcar 2,5 centímetros. Vou fazer uma marcaçãozinha no meio dessa aba. Vou dobrar no meio para marcar o meio. E vou marcar 2,5 centímetros. Para a gente fazer a marcação da primeira parte do botão imantado. Vou fazer uma marcaçãozinha, venho com gabarito e rasgo naquela beiradinha que o botão imantado tem. Depois de feita essa parte de colocar o botão, eu vou fechar essa partezinha aí de cima. Vou passar na máquina para ficar bem seguro agora. Peguei o outro quadrado, que eu parti ele na diagonal, e marquei 5 centímetros nessa largurinha aí e vou cortar para tirar essa diferença. Na lateral do lado também, eu vou tirar essa pontinha que ficou, vou tirar nos dois também. Ó, e vou tirar esse excessinho aí que ficou para formar dois retângulos com essas tirinhas na diagonal. Aí depois eu peguei mais 3 tirinhas de tecido de 15 por 5, 14,5 a 15 por 5, porque depois a gente vai refilar e já vai dar o tamanho certo. Eu tô colocando aí na tela para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Aí eu vou fazer a combinação assim, ó. As duas tirinhas entre as três tiras azuis. Eu vou costurar assim, direito com direito, também um pezinho de máquina.
Pronto, agora a gente tá com mais uma parte. Essa parte aí eu coloquei em entretela fininha. Essa parte ela tem 5 por 20, mas tá sobrando também. Depois a gente vai refilar e vai ver o tamanho que vai ficar final. Um zíper, esse tem 24 centímetros. Essa aí é a parte de cima do nosso bolso. Olha que lindo que ele ficou. E cortei o mesmo pedacinho no forro. Esse bolso ficou 20 por 14, tá? Na manta R1. E a parte de cima também tem 5 por 20. Vou colocar esse zíper aí no meio, ó. E esse pedacinho rosa é o forrinho do bolso. Então, ó, direito com direito do zíper e sobrepõe aquela parte também de 20 por 14. Rebatido o meu zíper, agora eu vou pegar aquela partezinha de cima que tem 5 por 20, também tá estabilizado em manta. Eu vou alinhar as laterais e vou passar uma costura aí no zíper. Eu não uso pé de zíper, eu só recuo a minha agulha toda para a esquerda e passo essa costurinha normal. Agora, ó, essa parte de cima ela não tem forro. A gente vai só dobrar ela porque o bolso é só a parte de baixo. Então a gente vai dobrar para cima assim, ó, e o zíper também. É só ir ajeitando na máquina para pespontar dessa forma, ó. Vai ajeitando ele virado para cima. Agora eu vou pegar aquelas laterais que tem 26 por 5, ela tá maior mesmo. A gente vai passar uma costura com um pé de máquina desse lado e vai pegar o outro pedacinho também, vai passar uma costura de um pé de máquina dos dois lados, abrir e rebater. Feita essa parte, eu peguei das partes do corpo da peça, mede 26 por 19. E aí, ó, eu vou fixar nosso bolso aí na frente e repara onde eu vou passar a costura, ó. Nas duas laterais, rentes, pra gente fazer só o bolsinho e essa costurinha em cima aí também. Antes de fixar tudo, primeiro essas 3 costuras. Então, pessoal, o bolso preso, tudo certinho, ó, fica dessa forma. Ele ainda tá, agora o bolso já tá pronto, ó. Então, essa é a parte de trás da nossa peça, ó. Zíper todo colocado, bolsinho forrado, é um bolso fundo bom, entendeu? Bem legal. E esse foi a aplicação do nosso bolso, o zíper tá aí, ó. Essa é a aplicação das costas da nossa peça. Nessa mesma parte agora, eu vou marcar o meio pra gente encaixar aquela aba que a gente fez lá no comecinho. Então, eu vou só marcar o meio aí na parte de cima mesmo e o meio da nossa aba. Vou dar um pique, pique, piquezinho, né? Bem pequenininho. E vou juntar direito com direito e pique com pique. Vou botar um grampinho. A manta tá volumosa porque é R1 e eu não quis passar muito. Mas se você quiser passar ela mais um pouquinho no ferro, ela fica de boa. Mas assim também não fica ruim de passar na máquina, não. Vou passar uma costurinha aí para fixar essa aba. Para essa peça eu vou fazer uma caixinha de leite de 2,5 por 2,5. Nessas duas laterais aí. Já vou recortar porque já estava riscado. Então eu vou só recortar aqui junto com vocês. Porque também tem um outro detalhe que eu quero passar. Bom, tem uma outra marcação. Vou pegar minha régua e vou marcar do topo até o final da caixinha de leite aqui. Eu vou marcar 1 centímetro lá de cima, ó. E vou encostar e fazer uma linha. Ó, vou marcar com a caneta para depois recortar. Marca do outro lado também, ó.
1 centímetro para dentro e na marca, recorta, e eu já fiz isso na outra parte e nas duas partezinhas do forro. Agora a gente já vai fechar. Então eu vou encaixar direito com direito do meu forro com o meu principal, essa é a parte das costas, ó. Vou prender com um grampinho e vou passar uma costura de um pé de máquina pelo lado da manta. Aí nessa parte aí, ó, do topo. Feito nas duas partes, agora nós vamos rebater essa costura, ó, é só virar ela para o outro lado. E para rebater, a nossa aba ela vai ficar virada assim, ó, para cima. Que a gente vai rebater ela, ajeita o forro bem certinho, que o forro tá do mesmo tamanho. Então, nós vamos passar uma costura aí com a aba assim mesmo, para cima. Já pespontei também a parte de trás, ó. E agora a gente vai para os finalmente, que é fechar. Vamos juntar direito com direito, deixar a aba para cima ainda, alinha bem as costuras nas laterais e a gente vai passar uma costura fechando todas as laterais e deixar uma abertura no forro que é por onde a gente vai desvirar. Ó, aí no forro a gente vai deixar uma abertura bem ampla. Lembra de alinhar bem as costuras das laterais para ficar bem certinho na hora de virar. E é só passar a costura de um pé de máquina também nas laterais. Feita todas as costuras, eu aproveitei, ó, já deixei minha abertura aí, mas eu já fechei as caixinhas de leite do forro, agora eu vou fechar as caixinhas de leite da parte principal. É só fechar ali, ó, juntando uma costura com a outra e deita cada uma para um lado, para não agregar camada e ficar com o direito bem certo, com as costuras batendo bem certinho. Então é só abrir assim, ó, e deita um para um lado, outro para o outro lado, bota um grampinho para prender e passa na máquina. Também um pé de máquina nessa parte. Nossa belezura já tá quase pronta, hein? Agora, pela abertura que eu deixei no forro, eu vou desvirar a nossa peça. Agora é ajeitar os cantinhos, ó, as costurinhas ali do fundo. E vamos fazer a marcação pro botão imantado agora, a outra parte do botão. Ó, fiz uma marcação. Agora eu vou puxar o forro pra fora de novo pra gente não rasgar o forro. Pra ele ficar bem embutido, bonito. Fiz a minha marcação, ó, do gabarito. Boto bem no meiozinho da minha marcação. Faço só um furinho, mas depois eu rasgo com desmanchador de costura. Ó, entra e sai. Calma que não tá pegando forro, não. Ó. Entra e sai, e o outro também entra e sai. Agora é só encaixar o botão. Depois de encaixado, é só fechar o forrinho na máquina mesmo. Pessoal, olha o espetáculo de necessaire com aba que saiu apenas de retalhos de tecido. Que coisa linda que ficou. Fechamento com botão imantado, essa partezinha que ficou abertinha na lateral, ela não cai nada, ela ficou bem estreitinha. E olha esse bolso de trás. Uma necessaire com volume, porque a gente fez as caixinhas de leite. Esse bolso bem espaçoso, ó, com zíper, para colocar as coisas para ficarem mais seguras. E ficou dessa forma. Gostou? Se inscreve no canal, coloca aí nos comentários se ficou alguma dúvida e já curte e compartilha, porque isso aí motiva a gente trazer mais peças legais e criativas como essa. Então, pessoal, é isso. Um beijo e até a próxima.